amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao BPMcast, o nosso podcast para tratar de assuntos de investimentos no Brasil, no exterior, sobre empreendedorismo e o que mais você quiser trazer aqui. Não temos uma pauta específica, então fique à vontade para trazer o assunto que você quiser tratar aqui. Mas hoje eu quero falar especificamente, de dois pontos. Um é a alta do dólar. Então, se você já me acompanha há algum tempo, sabe que eu falo sobre investimentos no exterior, sobre o dólar, desde 2017. E venho sempre dizendo que o dólar, a tendência dele é sempre para cima. No curto prazo, no curtíssimo, a gente pode ter até uma queda, mas a gente não vê aí o dólar recuando. E o outro assunto que eu vou tratar é da nossa carteira BPM High Dividends, que a gente começou em janeiro de 2020 e ela ultrapassou a marca de 10 mil dólares. Então, para quem acredita no processo, estamos aí já com mais de 10 mil dólares. Tá? Bom, vamos falar um pouquinho do dólar então. Primeiramente, o dólar, no momento que eu estou gravando aqui esse podcast, o dólar está em R$ 6,15. Quem diria? Lá atrás, quando eu comecei a investir, o dólar estava R$ 3. Eu tinha dólar a 3,07. E só para trazer aqui quando que eu tive um insight assim para poder ficar investindo em dólar, manter o dólar, foi em 2014. 2014 foi o meu insight. Mas por quê? Porque eu lembrei de 2011. Então, em 2011, foi a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos. E então fui lá na Disney, Aí então um amigo na época me emprestou dólar. Ele falou assim pra mim, o dólar deu uma subida aí, Eu tenho dólar em casa. Fazer o seguinte, eu te empresto aqui, você vai, viaja e quando o dólar cair, você me paga. E o dólar era 1,80 naquela época. Então eu peguei aquele dólar emprestado lá em 1,80, comprei a passagem em reais, paguei o hotel também aqui pela Decolar, parcelado, e levei os dólares para usar lá. Viajei, usei os dólares, voltei. Quando deu uns 4, 5 meses no máximo ali, eu já fui lá e recomprei esses dólares aqui e devolvi para o meu amigo. Ele até falou, não precisa, espera cair mais um pouco, não precisa pagar tão depressa. Eu falei, não, tá bom. O dólar já estava aí, não lembro exatamente, mas um pouquinho abaixo de 1,80, Falei, não, já está um pouquinho abaixo aqui do que você me emprestou, então estou te devolvendo. E assim, viajei. Em 2014, eu tinha alguns dólares guardados comigo, E aí o dólar já tinha passado dos R$ 4. Só que nesse momento aqui, a minha filha estava fazendo 15 anos, Então, quando ela fez 15 anos, ali na verdade foi em 2015, Ela faz em fevereiro. Então, quando a minha filha fez 15 anos, a gente viajou. Então, eu falei com ela que é uma festa, que é uma viagem, Então, no final das contas, nós fomos viajar. Passeamos aí por San Diego, Las Vegas, enfim, tivemos fomos para Califórnia, no geral ali, E eu lembro que eu aluguei um Mustang conversível, rodamos aquilo tudo lá, ficamos em bons hotéis, com dólar a mais de R$ 4. Só que eu tinha esse dólar aqui lá de trás, de um e pouco, quase R$ 2. E as pessoas falando, pô, você ficou rico? Como é que você está viajando com dólar a R$ 4, E eu estava viajando com dólar a R$ 4 porque eu já tinha dólar a menos de R$ 2. Então, aquela viagem para mim estava saindo muito barata. Quando eu voltei disso, que foi em 2015, eu falei, pô, então olha só que interessante, Lá em 2011 eu viajei com dólar 1,80, agora a gente está aqui em 2015 e o dólar está mais de 4. Vou fazer o seguinte, começar a guardar dólar, que eu acho que vai ser interessante. Então comecei a juntar dólares, Até que em 2016 eu comecei a investir no exterior. E o dólar não parou de subir, Depois ele deu uma recuada ali em 2017, Tivemos o impeachment em 2016. E em falar nisso, o momento atual, agora em dezembro de 2024, a gente está muito parecido com aquela época de 2016, Taxa de juros subindo pra caramba, dólar subindo pra caramba, risco do país, também subindo, a bolsa caindo demais. Então o momento está meio parecido lá com aquela época de 2016. Aí tivemos o impeachment. Em 2017, quando o Temer entrou, o dólar recuou lá dos 4 alguma coisa
para 3,10 mais ou menos ali, né? Bateu até menos de 3,10, tá? Esses valores todos aqui eu tenho naquela planilha, que eu faço um vídeo e sempre coloco lá no canal, né? Então, se você ainda não viu, dá uma olhadinha lá que eu coloco lá o histórico do dólar dos últimos 15 anos agora, né? Já até aumentei para 15 anos ali. Então o dólar caiu, né? Então, por quem comprou ele a R$ 4, caiu para 3,10, estaria perdendo, né? Mas eu mantive. E aí fui comprando, enfim, até os dias de hoje. E fui mostrando isso no canal, né? Como investir no exterior lá no YouTube. E também no site, na época no blog bpmilhão.com e no site comoinvestirnoexterior.com. Tá? O dólar, na época da pandemia, também subiu muito, chegou quase a 6. Continuei comprando, mostrando para todo mundo, né? E hoje passou de 6, está em 6,15, né? Ou seja, tem aí praticamente 100% de valorização em algum aporte que eu fiz lá atrás, quando o dólar estava 3, né? E aí que vem o quê? A nossa carteira BPM High Dividends, né? Então, lá em janeiro de 2020, sem saber que havia uma pandemia, né? Eu iniciei uma carteira chamada BPM High Dividends para poder mostrar para todo mundo que quisesse, né, que era rentável e era muito interessante investir no exterior. Tinha muita dúvida, né? Tinha muita gente com dúvida ainda. A Avenue tinha acabado de chegar, a Drive Wealth ali já estava saindo de cena porque vendeu a carteira de clientes para a Avenue. Tinha ali a Passfolio, né, algumas outras corretoras, assim, mais ou menos. Na época eu fazia vídeo sobre todas elas, explicava como que funcionava. E eu falei assim, então vamos lá, skin in the game, né? Eu já tinha investimento no exterior desde 2016 ali. Falei, skin in the game, então vamos lá que eu vou mostrar na prática uma carteira de longo prazo. E assim a gente começou a nossa carteira BPM High Dividends, né? Então, começamos com $1.000, né? O aporte inicial foi de $1.000 e $100 todos os meses. Tá? Quando o ano virou para 2021, eu corrigi esse aporte pela inflação do Brasil. Então, foi até uma inflação assim maior, né? Então, para aumentar o aporte, tá? Então, peguei ali a inflação do Brasil, corrigi, se eu não me engano foi para 105, aí para 22, enfim, agora em 2024 estou aportando $127 todos os meses, tá bom? E aí, nossa carteira, ela é focada, né, em ações que paguem altos dividendos, né? Ou seja, que paguem 4% ou mais de dividendos. Considerando a época de 2020, ali de janeiro, né, para trás, 19, 18, 17, taxa de juros americana 0,5% ao ano, coisa desse tipo, né, que fosse 1% ao ano. Você recebendo 4% ao ano em dividendos, são altos dividendos, né? Então, esse foi o foco da carteira. Só que veio a pandemia, depois a inflação subiu no mundo inteiro, né? Até agora, em 24, a inflação nos Estados Unidos também estava bem alta ali, a taxa de juros alta, né? Mas a gente manteve o aporte, né, e o recebimento de dividendos. E aí o que acontece? Hoje, nós estamos com 18 ativos na carteira BPM High Dividends, né? Desses 18, estou dando uma olhada aqui, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ativos já não estão pagando 4% ou mais de dividendos anuais. Por quê? Porque o preço subiu. Subiu bastante. Tá? Então, depois eu vou fazer um vídeo, né, que aí eu mostro melhor para vocês. Mas, por exemplo, o menor yield que eu tenho hoje aqui na minha carteira é a Iron Mountain. Então, a Iron Mountain, hoje, se você olhar o dividend yield dela, é 2,56%. Então, 2%, né? 2,5% ao ano. Quando eu comprei a Iron Mountain, era 10% o dividendo que ela estava pagando. Então, meu yield on cost está mais ou menos em cima disso aí, né? Então, a minha primeira compra, que foi em novembro de 2020, paguei $26 na Iron Mountain. Depois eu fiz uma outra compra em janeiro de 22, né? Então, novembro de 20, passou 21 inteiro. Quando foi em janeiro de 22, eu comprei a Iron Mountain novamente, já a $44,63.
meu preço médio ficou em 33 dólares e 49 centavos. Hoje, a Iron Mountain está 111 dólares e 29 centavos, ou seja, uma valorização no ativo de 232%. Então, como ela teve essa alta muito grande, meu yield foi lá para baixo. E assim, não comprei mais Iron Mountain, porque ela fugiu dessa regra aí dos 4%, né? Depois, eu tive aqui a Whitestone REIT, né, WSR. Essa aqui eu fiz 4 compras. Fiz 2 em 2021, uma em 2022 e uma em 2023, quando o preço dela caiu de novo, né? Meu preço médio ficou em 9,19, ela está 15,19. Então eu estou com 65% aqui de lucro nela. E aí o dividend yield caiu para 3,69. Então também não estou comprando ela. Junto dessas aí temos a BBV. Então a BBV, né, eu fiz 2 compras também, uma em 2020 e uma em 2021. A 104 e a 102 dólares. E agora ela está a 171, ou seja, 66%. Jogou o meu dividend yield para 3,78, ficou fora das próximas compras. Depois tivemos a FRT, né, Federal Realty, 3 compras também, todas elas em 2020, né, preço médio de 80 dólares e 57 centavos, preço de hoje é 114, subiu 42%, jogou o meu dividend yield para 3,85. E a outra é a ExxonMobil. A ExxonMobil foi uma das primeiras que eu comprei, né? Eu comprei 2 vezes ela, lá em janeiro mesmo, e depois eu comprei ela em julho. Preço médio ficou 61,91 e hoje ela está 108 com 75% de alta na minha carteira. O interessante é que quando eu comprei a ExxonMobil, ela estava apanhando muito, né? E o dividend yield era 8%, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. E agora o dividend yield dela está 3,57. Então também ficou fora aí da minha planilha, né? Ah, esqueci, tem uma aqui que eu comprei depois. Tá? Na verdade, esse aqui é o menor yield que eu tenho na carteira. É Blackstone, BX. Eu fiz 2 compras em 2022. Né? Então, ela é da área de finanças, né? E aí ela estava sofrendo pra caramba, eu achei interessante e comprei. Preço médio de 81,65 e hoje ela está 188,46, ou seja, 130% de alta. E o dividend yield acabou caindo para 1,83. Na época estava mais de 4%, né? Então, essas são as ações que eu não estou comprando mais porque ela fugiu aqui da regra da nossa carteira. No entanto, eu estou com uma excelente valorização nelas e elas continuam me pagando dividendo. Só que o meu yield on cost, né? Ela está me pagando o dividendo de hoje sobre o preço da minha compra. Se eu comprar hoje, ela vai me pagar 1,83 da Blackstone. Mas eu comprei ela, preço médio 81, né? 107 dólares a menos que eu comprei. Então, o meu yield on cost está lá em cima. Depois eu mostro isso aí para vocês em vídeo, tá bom? Já na outra ponta, né? Então, eu tenho aqui ativos que estão pagando ainda bons dividendos, mas subiram na carteira, né? E aí esses aqui eu estou comprando. Esses aqui eu ainda estou comprando. Então, por exemplo, a gente tem aqui BEN, né? A Franklin Resource. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 compras na BEN, né? E ela está negativo. Está a menos 2,58 na minha carteira no histórico. Meu preço médio está 22,48 e hoje ela está 21,90. E ela está pagando 5,83 de dividend yield. Então ela é uma forte candidata para a próxima compra aí, né? Deixa eu ver aqui qual que é a outra que está negativo que eu posso comprar. Então eu tenho aqui ainda, ó, a Quimera Investments eu não estou comprando, né? Na verdade ela cortou dividendos, caiu pra caramba. O meu prejuízo nela é de 57%, para vocês terem uma ideia, né? Ia vender, mas enfim, acabei mantendo ela aqui na minha conta, né? Tá pagando aí hoje 9,81, então se comprar agora tá pagando 9,81. Na época eu recebia em torno de 6, 7%, mas essa aqui fugiu a regra porque, né, ela cortou o pagamento de dividendos, então com a queda do preço, né, queda de 57%, e o corte de dividendos ainda assim ficou 9,81, mas ela está em stand-by. Agora eu vou dar uma estudada nela, se eu achar que ela está melhorando, eu até faço um aporte nela, reduzo o preço médio e pego agora esse dividend yield aí de 9,8, né? Então a Quimera Investment está fora por enquanto.
A outra é Verizon. Comprei pouco dela, né? Caiu 27%. Tá pagando hoje aí, se você comprar Verizon, vai receber 6,4% de dividend yield, né? Mas dívida dela é muito grande, dei uma estudada, eu falei, não é ruim de tudo, mas ainda não está merecendo novos aportes. Então depois eu vou dar uma olhada no caixa, ver porque essas empresas, né, AT&T, Verizon, elas geram bastante caixa. Então eu vou dar uma analisada se vale a pena aportar com esse dividend yield aí, né, de 6,4. E a outra é a própria AT&T. A AT&T é a mesma coisa, né? Tá 11% negativo na minha carteira, no histórico. Ela, né, cortou o pagamento de dividendos, deixou de ser uma dividend aristocrat, mas eu considero ali que esses 11% não é nada alarmante. E se comprar hoje, está pagando 4,7. Então tá ali morno, né? Porque tem outras coisas pagando um pouco mais ali. E a AT&T recuperou bastante aí o valor, né? Ela hoje está 22,84, mas já teve aí na casa dos 16, dos 15, se eu não me engano, né? Então ela já recuperou bem. É uma que pode ficar de olho. E a que eu tenho comprado mais, e talvez seja compra agora de dezembro, é a WP Carry, né? Que eu comprei, aí ela teve também uma spin-off, o preço caiu, tá? Então hoje eu estou aqui com menos 10% na carteira, no histórico, mas a WP Carry está pagando 6,17% de dividend yield. Então, como eu ainda acredito aqui no ativo, né? Acho interessante ainda para o futuro, pagando 6,17, né? Então, talvez eu faça até mais um aporte nela, né? Então, estamos de olho aí. A outra foi a BEM, que eu comentei. Depois a gente tem já o positivo. Então, eu tenho 5 ativos no negativo, uma sendo a Chimera Investment, que é o outlier aqui. E aí depois começa o positivo, com o Realty Income, né, 2,9 no positivo, pagando 5,72. Então pode ser bem interessante, né, fazer um aporte nela aqui. Depois eu tenho a Highwood Properties, a Rio, com 4,96 no positivo, mas ela tá na minha carteira, o peso dela 9,18, né? Ela é o ativo que hoje mais pesa na minha carteira. Depois dela é a Aeromonta com 9%. Então, como o Realty Income está pesando 5,51, talvez eu dê um equilíbrio maior aqui, né? BEM também está pesando 5,53, a WP Carry já está pesando 8%, já está bem mais próximo aqui da Rio, né? O High é 4,34, é o peso dela hoje, 12% de alta. E aqui, como o histórico vai aumentando, né? Aí foi onde eu fui deixando de comprar o ativo porque estava muito no positivo e o dividend yield estava caindo, então eu tinha outros papéis ali com um potencial um pouco maior. A Enbridge, comprei bastante Enbridge, né? Eu tenho aqui 2, 4, 6 compras da Enbridge entre o ano passado e esse ano. Estou com 14,5% no positivo e ela já está 8% também de peso na carteira, né? E a Enbridge ainda está pagando 6,33 em dividendos. Então é um ativo muito bom, pagador de dividendos aí. Não descarto fazer uma compra de Enbridge ainda, né? Mas como ela já está pesando 8% e subiu 14%, eu vou analisar as demais ali. EPR Properties subiu 40%, até porque eu comprei, minha primeira compra foi em 2020 e a segunda foi em 2021. Então ela subiu 40% aí no histórico, né? E ela está pagando 7,58. Tá? Então, mesmo que tenha subido aí 40%, talvez eu faça um aporte porque o peso na carteira está de 3,2. Né? Federal Realty, já comentei, não dá para comprar que o dividend yield caiu e ela está 42% na carteira. A EPRT Essentials, né? Também é muito boa, subiu 43%. Só que a EPRT está pagando 3,59 ao ano, então ela ficou de fora. O Whitestone REIT eu comentei já com 65% de alta, né? Ela está pagando 3,69, ficou fora. A BBV, 66% de alta, também está pagando menos de 4%, está fora. Simon Property Group, comprei, né, em 2022, fiz 2 compras, preço médio de 104, hoje está 181, 73% de alta e pagando 4,68. Então, também estaria dentro do escopo, né? Mas subiu 73%,
tem outros ativos ali para dar uma olhada melhor. Depois a ExxonMobil, que está pagando 3,57, 75% de alta, quase 8% de peso na carteira. A Blackstone com 130%, como eu já comentei, e a última é a Iron Mountain com 232%, né? E o peso de 9% na carteira, então pagando aí 2,56 de dividendos, então não pretendo fazer uma compra dessas aí, tá? Mas aí, pessoal, eu fiz esse en passant aqui, né? Fiz questão de comentar um por um aqui, para vocês verem que ao longo desse período, né, eu fui aportando independente do preço do dólar, tá bom? Então, se vocês olharem lá o fechamento mensal, vocês vão ver que agora no ano 2024, eu enviei dinheiro para o exterior lá, o dólar desde 4,90 e alguma coisa, nos primeiros meses do ano, né? Até agora 6,08. Então eu não deixei de enviar. E também não deixei de receber dividendos, né? E os dividendos só foram crescendo mês a mês, ano a ano, né? E hoje, tá? Ainda não somei dezembro, eu tenho aqui líquido 264 dólares em dividendos. Tá bom? Então, um dividendo aí excelente, né? Eu já estou aí praticamente chegando aliás, já cheguei, né? A 2 aportes. Tá? Então aqui é o 13º e 14º aporte, né? Que eu vou aportando 127 todo mês e recebi 264 dólares até agora, ainda tem o mês de dezembro, né? E quando a gente vai lá naquele gráfico que eu mostro, a gente vai vendo o crescimento dos dividendos. Tá? Então, é um crescimento excelente, só agora em novembro, em relação a novembro do ano passado, cresceu 9,3% em dólar, mas quando eu vou para reais, cresceu 26%, porque cresceu 9 de dólar, mas o dólar cresceu também, né? De novembro do ano passado para novembro desse ano. Então, quando eu converto para reais, meu crescimento em relação ao ano passado foi de 26%. Quando eu mantenho em dólar, meu crescimento foi de 9%. E por fim, chegamos então à marca de 10.154 dólares e 19 centavos. Né? Então, isso daqui, ao preço de hoje, né? O dólar a 6,15, né? Vou até fazer a conta aqui. Ó. Temos 10.154,19 vezes 6,15. Chegamos então a R$ 62.448. Tá? Então, 62 mil, pessoal. Aqui, ó. Provavelmente no ano que vem, se continuar nessa batida, né? A gente vai beirar ali 90 mil, hein? Reais. Se o dólar continuar subindo, os dividendos continuam subindo, vou mantendo o aporte, ou seja, desde janeiro de 2020, tá? Até, vamos botar ali janeiro de 2025, né? Que tem só o fechamento de dezembro. Então a gente saiu de $1.000 no início para 10.154 agora, sem contar dezembro, né? Então, finalizando, pessoal, quero dizer o quê? Acreditem no processo, né? Confie. Vá aguardando. Eu faço esse aporte aqui de 127 dólares por mês. Comecei com 100 dólares, né? Faz com 10, faz com 50, faz com 1.000. O que importa aqui é o crescimento, né? Se você tinha uma capacidade de aporte melhor e colocasse 1.000 todos os meses, $1.000, hoje você já estaria com mais de 100 mil dólares, né? E o dólar não parou de subir. E eu acho que ele não vai parar de subir. Então, se você visa aí o seu longo prazo, não deixe de fazer o seu aporte mensal, independente do preço do dólar. Estude os ativos, compre um ETF que seja, se você não quiser ficar estudando os ativos, né? Porque você vê aqui, eu tenho um ativo aqui com menos 57%, que é Mero Investment, mas tem um ativo com 235% no positivo, que é a Iron Mountain. Então, o interessante é você acertar mais do que errar. Isso é o que importa, né? E assim, com isso, a nossa carteira BPM High Dividends, no histórico, ela está ali com em torno de 32%, 33%, né? Nesse período aí, tá bom? Então, isso aqui é mais um incentivo. Eu vou continuar mostrando para vocês o passo a passo, vou continuar mostrando os ativos que eu estou comprando, né? Para onde que a nossa carteira está indo. Depois eu vou fazer um vídeo, deixa eu fazer o fechamento anual,
pegar os valores de dezembro. Em janeiro eu vou fazer um vídeo com a retrospectiva, vou mostrar na tela para vocês darem uma olhada e vamos continuar fazendo esses aportes aí para o ano que vem. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Queria trazer esses detalhezinhos para vocês. Dólar acima de 6, 6,15, será que vai chegar a 7? Né? E 10 mil dólares, 10.154 dólares a nossa carteira BPM Dividends. High Dividends que começou do zero em janeiro de 2020 e agora dezembro de 2024 já estamos aí com mais de 10 mil dólares. Beleza? Por enquanto é isso, pessoal. Siga lá nas redes sociais, no canal do YouTube, Como Investir no Exterior, no Instagram também, no Twitter é o BP Milhão. E aí a gente vai conversando sobre esses investimentos no exterior, sobre dólar, empreendedorismo, o que mais que você quiser conversar. Beleza? Forte abraço a todos e até o próximo BPMcast.